Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, na nossa aula de hoje, nós dando sequência ali, né, às leis penais especiais, vamos estudar em um encontro apenas a lei de abuso de autoridade. Não se enganem também que essa é uma lei sem vergonha. Por que sem vergonha? Porque é uma lei que você não dá valor, mas ela faz a diferença na sua prova, ok? Então, é uma lei também curta, assim como a lei das organizações criminosas, assim como a lei da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, assim como a lei dos crimes hediondos, são leis pequenas, mas que, né, geralmente são cobradas nas provas. Então, são leis que você, na véspera de prova, vai manusear para memorizar e aí ficar mais fácil para gabaritar no dia da prova, ok? Então, veja que essa lei, ela é uma lei antiga, uma lei de 65, 4898 de 65, e que, embora, pessoal, nós tenhamos, né, um projeto de lei, de uma lei nova de abuso de autoridade em trâmite lá no Congresso Nacional, ainda não temos a efetiva aprovação desse projeto de lei, de modo que a nossa ferramenta ainda é essa lei de 65. Agora, vejam vocês que, com relação a lei do abuso de autoridade, os bens jurídicos tutelados, a gente vai ver que eles estão dispostos ao longo do artigo 3º, e também eles, de certa maneira, tutelam honra, patrimônio e administração pública. Nós vamos ver que nessa lei, nos artigos 3º e 4º, ali nós temos todos os tipos penais, né, vinculados ao contexto do abuso de autoridade, de modo que ali todos os bens jurídicos tutelados estão concentrados, tá? Agora, veja que, com relação ao sujeito ativo desses crimes, né, da lei do abuso de autoridade, o próprio nome da lei já nos indica que somente pode abusar da autoridade aquele que detém efetivamente a autoridade, de modo que, com relação àquele que pode praticar as condutas descritas na lei, é somente aquela pessoa dotada dessa característica especial, de modo, né, que nós podemos dizer, então, que os crimes são crimes funcionais, são crimes próprios, ou seja, condutas, crimes que exigem uma qualificação especial daquele que pratica o crime. Ou seja, não é qualquer pessoa, não é um crime comum, não é qualquer pessoa que pode ser sujeito ativo, né, das condutas previstas na lei de abuso de autoridade, mas somente aquelas que estão investidas dessa autoridade. Então, veja que eu tomei a cautela de colocar aqui para vocês. São crimes próprios funcionais, porque praticados apenas por autoridades públicas no exercício da função ou invocando a função. Então, veja, muitas vezes eu posso estar durante o exercício da minha função pública e muitas vezes eu estou fora do exercício da função pública, mas eu invoco a função pública que eu desempenho. Então, veja que esses são os dois momentos nos quais eu posso praticar as condutas que nós vamos estudar ao longo do artigo 3º e do artigo 4º. Agora, veja que, com relação a esse conceito de autoridade pública, nós temos, né, a reprodução lá no artigo 5º da própria lei de abuso de autoridade. Então, veja, considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar. Então, veja, por exemplo, natureza civil, polícia militar, polícia federal, militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiro Militar, ok? Então, veja que eu tenho essas duas formas de manifestação, ainda que de forma transitória e sem remuneração. Agora, veja, essas condutas
descritas na lei de abuso de autoridade, elas não se vinculam apenas aos integrantes da segurança pública, que são as polícias judiciárias e administrativa, polícia civil, né? Polícia militar, forças armadas, exército, marinha e aeronáutica, não são só componentes de forças armadas e segurança pública. Eu tenho também outras funções de natureza civil, né, cujo representantes também poderão estar sujeitos às disposições da lei de abuso de autoridade. Exemplo, vou dar um exemplo de uma função pública ainda que transitória. Mesário da Justiça Eleitoral. Então, é uma pessoa que temporariamente desempenha uma função pública de natureza civil e que pode estar sujeito, né, às condutas que estão descritas nos artigos 3º e 4º da lei. Esse é um belo exemplo, tá? Então, veja que nós não podemos vincular, embora seja um crime próprio, nós não podemos vincular apenas a Forças Armadas e a segurança pública. Existem outras funções de natureza civil. Outro exemplo, um oficial de justiça vai cumprir um mandado de busca e apreensão. O oficial de justiça pratica uma das condutas descritas ao longo do artigo 3º ou 4º. Ele está ali, ele poderá ser responsabilizado pela lei de abuso de autoridade. Então, veja que nós temos que desmistificar isso de ser só segurança pública ou forças armadas. Civis também, desde que haja ali naquela situação uma autoridade, podem ser sujeitos ativos dos crimes descritos nessa lei. Agora, veja, também, com relação ao concurso de pessoas, veja, eu posso ter particular mais autoridade pública? Perfeitamente cabível. Por quê, pessoal? Qual é o raciocínio que nós temos? Tá? Então, vou colocar aqui para vocês. Crimes próprios, que são aqueles que exigem uma característica especial daquele que pratica o crime, admitem coautoria. Então, mesmo que o coautor não seja investido dessa função pública, não se encaixe nas características que são trazidas no artigo 5º da lei, se ele for coautor de uma pessoa que ostente essas condições, a ele também serão imputadas as práticas do crime próprio funcional, ok? Não podemos confundir crimes próprios com crimes de mão própria. Ok? Nos crimes de mão própria, não admite-se coautoria. É diferente. Quer ver um exemplo? Artigo 124, Código Penal. Autoaborto. Nos crimes de mão própria, além dessa qualidade especial do agente, somente esse agente pode praticar a conduta. Não tem como fazer um fracionamento desse ato executório. Então, veja que o exemplo que eu peguei do artigo 124 do Código Penal, o que ele diz? Lá é um crime de autoaborto ou permitir que terceiro pratique o aborto em si mesmo. Então, veja, o crime é autoaborto. Se eu estou grávida e pratico o aborto em mim mesma, veja, não tem como eu fracionar. Se alguém vem e comigo pratica o aborto, não é um autoaborto. Não sou eu praticando em mim mesma. Então, veja que nos crimes de mão própria, eu não consigo fracionar os atos executórios. De modo que, nesse caso, eu não posso falar em coautoria. Por outro lado, no nosso crime, na nossa lei aqui, os crimes funcionais, eles vão admitir, sim, coautoria. Ok? Visto que são caracterizados como crimes próprios. Então, perfeitamente cabível, desde que aquele que ostente, né,
a autoridade pública também tenha praticado a conduta. Ok? Então, esse é o primeiro detalhe. Agora, com relação ao sujeito passivo, ou seja, quem pode ser vítima dos crimes, né, trazidos na lei de abuso de autoridade. Veja, o sujeito passivo imediato é sempre o Estado. O Estado ele vai estar presente em todos os crimes na condição de sujeito passivo imediato. Por outro lado, o sujeito passivo mediato é a pessoa física ou jurídica. Quem é o sujeito passivo mediato? É aquela pessoa, ou física ou jurídica, sobre quem recai a conduta. É aquela pessoa que vai ali ouvir, sofrer, né, os tipos previstos na lei de abuso de autoridade. Então, sempre nos crimes trazidos, né, ao longo do artigo 3º e 4º, sempre nós teremos sujeito passivo imediato, Estado, imediato, pessoa jurídica, também cabe, ou pessoa física, ok? Agora, com relação aos crimes, veja, todos eles, pessoal, todos eles, sem nenhuma exceção, são crimes exclusivamente dolosos. Então, se você ver uma questão de prova falando sobre crime da lei de abuso de autoridade culposo, falso, não existem crimes culposos. Agora, veja, dentro do contexto dos crimes, eles estão concentrados no artigo 3º e no artigo 4º. Os dois artigos possuem algumas coisas em comum, mas eles tratam de naturezas de crimes diversas. Então, veja que no artigo 3º, nós temos, né, os crimes todos dolosos e crimes de atentado, também denominados crimes de empreendimento. Crime de atentado ou empreendimento. Nesses crimes, ou seja, crimes que acarretam uma turbação, um incômodo, né, para aquele que está no polo passivo, eles não admitem tentativa. Não admitem tentativa, não admitem forma tentada, nenhum deles, ok? Por outro lado, também, nós temos aqui vários direitos individuais sendo tutelados ao longo do artigo 3º. Então, qual é o detalhe que cai em prova? O artigo 3º, são crimes que não admitem modalidade tentada, ok? Depois nós vamos ver quais são todos eles. Mas, por hora, para você se recordar, vai fazer aí no seu material, né, uma setinha, colocar, não admitem tentativa dentro do artigo 3º. Por outro lado, o artigo 4º, embora também só admita a modalidade dolosa, ele admite tentativa, diferente do artigo 3º. Veja que nas alíneas C, D e I, nós não vamos ter tentativa. Por quê? Porque nessas alíneas nós temos crimes omissivos próprios ou puros. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00, você vai ter esse super curso aqui na Lá Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.